O nosso tema de hoje é dosagem para concreto autodensável. Nosso palestrante será o engenheiro Henrique Rodrigues, que ele é coordenador tecnológico na Supermix e tem mais de 10 anos de experiência especializado em concretos especiais. Ele é engenheiro civil graduado pela Universidade Federal de Pernambuco e é mestrando em materiais de construção pela Universidade Federal de Pernambuco também. Engenheiro Henrique, boa tarde, tudo bem? Uma excelente apresentação para o senhor e que tudo ocorra bem. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, é um prazer poder estar aqui compartilhando o conhecimento com vocês e a gente ter essa sinergia aí bem legal. Preparei um conteúdo bem prático, bem dinâmico, para a gente poder, no final, aí, conversar um pouco mais sobre concreto, de uma forma geral, especialmente o concreto autodensável, que é o foco dessa palestra de hoje. Então, eu vou me apresentar um pouco aqui para vocês. Eu sou o Henrique, engenheiro Henrique. Atualmente trabalho na Supermix Concreto. Está dando um apoio aí para a gente nesse evento, para poder disponibilizar tanto o conhecimento e o know-how da Supermix, como também o meu tempo aqui para a gente poder trocar essa energia. Assim, a minha experiência com o concreto autodensável vem daqui de Pernambuco mesmo. Para quem lembra aqui, o Shopping Rio Mar, a gente fez uma parte dele, aquele steel deck lá no final, o estacionamento de garagem, em concreto autodensável. Então, sempre que a gente fala de concreto autodensável, eu gosto de mostrar esse vídeo. É um pouquinho antigo ele, mas ele mostra os primeiros concretos autodensáveis que eu participei, que eu elaborei, que ajudei na produção. E é uma coisa aqui da nossa região, aqui do Shopping do Mar, que é bem frequentada aí pela grande maioria das pessoas. Então, pessoal, aquilo ali foi um vídeo um pouco antigo, a qualidade não é tão boa, mas mostra basicamente para quem nunca viu o que é o concreto autodensável. Mas antes de falar sobre o concreto autodensável, precisamos entender um pouco o que é o concreto convencional, né? Porque, como o pessoal fala lá, o concreto convencional é o melhor amigo do homem. E o que é o concreto convencional, basicamente? É uma mistura nas proporções corretas entre cimento Portland com areia, que a gente chama de agregado miúdo, a brita, que é o agregado graúdo, e água. Ainda pode se utilizar, nos dias de hoje é quase que essencial, utilizar os aditivos para concreto, para a gente poder modificar, implementar um pouco mais de tecnologia para o concreto. Se o concreto convencional é o melhor amigo do homem, o concreto autodensável é o melhor amigo das empresas e das grandes obras, porque, na minha visão, é o que ele tem de mais tecnológico hoje no material da construção civil, o que mais evoluiu nos últimos 10 anos por aí. Então, qual a grande diferença desse concreto autodensável? Ele é um concreto que ele é capaz de fluir por ele mesmo, você não precisa vibrar, você não precisa empurrar. É um concreto que ele tem um fluxo contínuo, ele é capaz de se autoadensar pelo peso próprio, então, como eu disse, você não precisa ter o vibrador lá que faz barulho, tem um problema muito grande com o funcionário para poder adensar esse concreto.
ele também é capaz de superar obstáculos. No seu percurso vai ter vergalhão, armação, tela, ondulete, os dutos, insertos, e tudo isso o concreto tem que ser capaz de superar enquanto mantém sua homogeneidade. Ele não pode, ao passar por isso, ir segregando, separando a brita para um lado, a argamassa para o outro e a água para outra parte. Ele tem que passar por tudo isso para poder ser considerado um concreto autoadensável. E, durante a mistura, transporte, lançamento e acabamento, ele tem que se mostrar um concreto robusto, um concreto capaz de suportar essas dificuldades, capaz de superar essas dificuldades. Então, o concreto convencional é um concreto lá que até o pedreiro consegue misturar a sua lata lá na enxada. Já o concreto autoadensável é um concreto totalmente tecnológico que requer um método de dosagem bem estudado, bem dimensionado, uma central de concreto bem eficiente, mão de obra qualificada para poder fazer uma coisa que traga sucesso. Então, resumindo, quais são os requisitos básicos para o concreto? Primeiramente, é a habilidade passante. É a capacidade do concreto superar os obstáculos, que seja pequenas elevações, vão de porta, vão de janela, as caixas da tomada, as tubulações hidrossanitárias, tudo isso ele tem que superar. A habilidade de preenchimento, que é a capacidade dele preencher a forma, do concreto fluir por todos os espaços, as quinas, os cantinhos, não deixar as bexigas aparecendo, ele englobar toda a forma e preencher direitinho. E a resistência à segregação. Pessoal, o que é a segregação? É a dificuldade que a gente tem de deixar o concreto homogêneo, ele inteiro por uma coisa só. Fazendo analogia com a culinária, é deixar o pirão grosso e não separar nada. O que acontece? Quando você concreta uma peça mais esbelta, um pilar, ou até mesmo uma laje, o concreto autoadensável mal dimensionado ou com alguma deficiência tem a tendência da brita afundar, a areia ficar na região mediana e somente a nata de cimento e a água ficar na superfície. Então, isso aí é segregação que a gente tem que ficar sempre tentando deixar essa situação controlada. E a estabilidade visual é o concreto que ele está fluindo e exatamente ele está conseguindo apresentar todos esses requisitos. Não está apresentando exudação, que é aquela saída de água do concreto, não está apresentando segregação e está correndo na forma de forma estável, de forma robusta. E uma dúvida que as pessoas têm é: concreto autoadensável é autonivelante? E minha resposta é: nem sempre. Ele pode sim ser autonivelante, mas não é um requisito básico. Normalmente, é preciso dar um pouquinho de nivelamento, passar a régua ou a colher de pedreiro ou desempenho para poder nivelar a superfície. Mas, caso seja necessário, também se faz um concreto autoadensável que seja autonivelante. Então, falar para vocês aí quais são os ensaios normativos que a gente tem para desenvolver, como também para fazer o controle de qualidade nas obras, certo? Isso é uma coisa que é feita pela norma e a gente tem que seguir, mas são ensaios complexos, não são ensaios fáceis de fazer, os equipamentos são grandes, o concreto é muito mole também, então suja tudo. Não é tão simples de fazer isso em laboratório e, do meu ponto de vista, fazer isso em obra é surreal. Então, o que de fato vem sendo feito em obra é exatamente o ensaio de espalhamento, ou a gente chama de flow, que é uma adaptação do slump test, é o mesmo cone. O que muda é que a chapa ela é bem maior, normalmente tem 1 metro ou um pouquinho mais, onde a gente preenche essa forma lá com o concreto, sem vibrar, sem socar, como é feito no convencional, e puxa esse cone. Então, é medido, no caso, o espalhamento que esse concreto faz na placa. Uma variação que ainda é viável fazer em obra no recebimento é esse ensaio do slump test, no caso o flow, sendo que a gente coloca um anel J, que é um anel com certa quantidade de barras ao redor para restringir o fluxo desse concreto. E aí a gente poder medir melhor qual é a capacidade do concreto passar pela restrição e ainda fluir após ele. É um ensaio bem mais interessante, a gente consegue tirar mais conclusões. Um ensaio de caixa L, que é para poder ver bloqueio, e o funil V para poder ver a coesão dele.
Aí são ensaios mais complexos que só em laboratório para poder desenvolver e ainda mais é mais voltado para a academia, para estudar o que é que interfere e quais são as propriedades que a gente busca fazendo esses ensaios. Um ensaio bem interessante é a coluna de segregação. Isso aí é o maior risco que a gente tem no concreto autodensável, é exatamente esse problema de controlar a segregação e a exudação. Então, a coluna de segregação, eu acho sim um ensaio bastante importante. Não é trivial fazer, mas traz muito benefícios no controle do concreto autodensável. Então, aqui são alguns parâmetros da norma sobre a classificação do autodensável, certo? Ele dá esses parâmetros aqui, SF1, SF2, que é do espalhamento, o que é que normalmente vem sendo utilizado e comercializado no mercado. É um concreto 650 a 750. Essa faixa aqui de slump, de flow, que a gente vem utilizando para a confecção de lajes. Lá a gente usa mais baixo, na casa de 550, mas para fazer parede de concreto, é basicamente essa faixa de espalhamento. Para conseguir aquele acabamento perfeito, que a gente chama de bundinha de neném, aí a gente tem que fazer um espalhamento mais alto, 760, 850. Então, é um concreto muito mais técnico, mais difícil de controlar, mas aí a gente vai conseguindo fazer um acabamento. Normalmente, isso aí é utilizado nas fábricas de pré-moldado. Aqui é o ensaio de tempo de fluxo, da coesão e as habilidades passantes. Basicamente, pessoal, o que restringe a gente no controle diário das obras e até mesmo no desenvolvimento do laboratório é atingir o espalhamento, a ter a estabilidade visual do concreto, a resistência à segregação e uma estimativa da coesão desse concreto. Tá, pessoal. E o que é que muda o concreto autodensável do concreto convencional? Qual é a composição desse concreto autodensável que a gente tanto fala? Primeiro de tudo, tem as coisas que são idênticas. A gente usa cimento, usa areia, usa brita, usa água e usa também os aditivos. A grande diferença é que a gente precisa de uma composição criteriosa desses insumos e um controle e seleção bem melhor, certo? Usamos cimento Portland, que pode ser com adição ou sem adições. A granulometria dos agregados é a coisa mais importante que a gente tem que controlar. Aí eu vou falar um pouquinho mais na frente qual a importância disso tudo. A gente utiliza uma acentuada carga de finos. E de onde é que vem esses finos? Do próprio cimento, das adições que a gente pode ter no concreto, metacaulinha, sílica, fibra calcário, aí tem inúmeros outros. E, basicamente, o que é primordial são os aditivos especiais, que são os superplastificantes, que aí no mercado tem uma infinidade de marcas e tipos, os modificadores de viscosidade, para a gente controlar, ajudar a controlar quimicamente a exudação e segregação do concreto através disso aí, e os estabilizadores de hidratação é para a gente poder manter o concreto naquela faixa de aplicação durante mais tempo. Então, vou falar um pouquinho aqui do primeiro componente, que é o cimento, dar uma revisada aí do que é basicamente e quais são os tipos. O cimento Portland, comercialmente, ele não é encontrado puro, CP1. Isso a gente só vai encontrar aí nas fábricas de cimento, nas usinas, e em algumas universidades também se faz estudo com esse cimento. Usualmente, a classe CP2F, aqui na nossa região Nordeste, é a mais difundida e é composta basicamente do clinker, que é misturado com gesso e adicionado filler. Aí, dependendo da fábrica, é utilizado um filler diferente e a quantidade também diferente. A outra classe do CP2 é o CP2E, o que muda aqui, ao invés de adição ser o filler, a adição é a escória de alto forno, e o CP2E, que em vez de ter filler ou escória, é utilizado uma pozolana. Os outros tipos também de cimento é o cimento Portland de alto forno, o CP4, que é o pozolânico, e o queridinho de todos, que é o cimento Portland de alta resistência inicial, o famoso CP5 Ari. E ele é o mais utilizado hoje em dia para confecção e produção de concreto autodensável. Por que eu digo isso? A gente fica sempre na dúvida. Tem essa imensidão de cimentos, de qual é o melhor,
qual vai ter o melhor desempenho para o que eu preciso naquele momento. Primeiro de tudo, o cimento vai depender da disponibilidade regional. Não são todos os lugares que têm todos esses tipos de cimento. Outra coisa que eu levo em consideração é qual desses cimentos disponíveis me leva a menor demanda de água. Por que isso? Quanto menor quantidade de água o cimento necessita, ele vai ocasionar um custo menor no metro cúbico do concreto. Então, eu busco sempre o cimento que tem a menor demanda de água. Uma coisa que para o autodensável é melhor, é uma carga imensa de finos. Então, quanto mais fino o cimento, melhor. E como é que a gente analisa a finura do cimento? Uma das técnicas é a finura Blame e a outra é o resíduo na peneira 200, certo? Mas quanto mais fino o cimento é melhor? Nem sempre. Para mim, o cimento tem que ser fino o suficiente, mas não pode alterar a demanda d'água. Então, se um cimento for muito fino, mas o consumo de água dele for muito alto, não é interessante. Talvez o cimento intermediário ele seja mais equilibrado para poder fazer a confecção dos concretos autodensáveis. Outro ponto importante é que o cimento ele tem que ser um cimento compatível com os aditivos que a gente tem no mercado. Se for um cimento muito bom, fino, com alta resistência, mas hoje em dia eu não tenho aditivo que consiga proporcionar as qualidades que eu preciso nele de fluidez e de rheologia, não é um cimento fácil de trabalhar e vai viabilizar a gente um concreto interessante. Uma outra coisa que eu faço aqui, pessoal, é o que olhar no laudo de cimento. Eu vejo muito colega de trabalho fala muito, até o próprio fabricante de cimento, da finura Blame. Certo? Eu faço uma crítica muito grande a esse método de ensaio, primeiramente porque, ele, no meu ver, no meu entendimento, ele foi um ensaio pensado para cimento puro, e não tão finos assim. Quando a gente vai para esse cimento composto lá, que a gente tem o filo e as pozolanas, material muito mais fino que o próprio cimento, ele começa a dar umas informações que eu não acho tão coerentes. Então, na minha avaliação, eu costumo usar mais o resíduo da peneira 200 para poder fazer uma composição de finos melhor do que avaliar se o cimento engrossou ou baixou, afinou, avaliando pela finura Blame. Vocês terem noção da diferença de finura, é uma coisa absurda, certo? Depois do cimento, a gente tem as adições minerais, que eu estou falando aqui chamando de carga de finos. Por que eu falo isso? Porque, para mim, no autodensável, o maior benefício que eu tenho dele é o efeito filler. Se ele for um material pozolânico, vai ser melhor ainda, porque ele vai me dar um ganho de resistência. Mas também, se ele não for, ele também vai ser uma coisa benéfica, porque eu estou buscando a composição de fino. Estou buscando a carga de fino dele. Na verdade, ele é um material normalmente vindo de resíduos industriais ou agroindustriais. Vocês têm a noção aí da finura do material, aí está a área superficial deles, né? Tem aqui o cimento Portland, entre 300 a 500 metros quadrados por quilo, a sílica ativa. Ela já vai lá em 19 mil, a pozolana, lá, o metacaulin da vida, vai entre 400 e 700, bem mais fino que o cimento, mas não chega nem perto da sílica. E vocês têm uma referência aí, a fumaça do cigarro, aí um valor bem fino mesmo aí, mas a sílica ativa realmente ainda é muito mais fina até que a fumaça do cigarro que a gente vê em plena suspensão. Então, qual material você prefere usar? A pozolana, sílica ou só cimento? Eu gosto de usar uma mistura binária entre composição de cimento Portland e sílica ativa, exatamente para conseguir ter esse equilíbrio aí e fazer as correções da carga de finos. Então, quando eu falo que o material pozolânico, é porque existe uma reação pozolânica, a famosa reação pozolânica. O que é isso? É aquela carga de finos que eu coloco no concreto, ele vai reagir com o cimento lá e vai trazer mais material endurecido. Então, se vocês veem aqui na equação final, eu vou misturar aqui cimento com água, ele causa esse cidadão aqui, o CSH, que é o material que ocasiona a resistência do concreto, causa esse aqui, ó, mais hidróxido de cálcio,
que é um material lixiviado, solúvel, ele é lixiviado com a água e causa um manchamento branco na superfície, mas entregita, que é um dos cristais da reação. Então, quando a adição é pozolânica, o que acontece? Ele, na reação, consome esse material aqui que não traz resistência ao concreto, no caso é o elo mais fraco, reage com a pozolana, com essa minha adição mineral, gerando novo CSH, novo material resistente. Então, quando eu boto adição pozolânica, que no caso é o metacaolina ou a silicativa, eu tenho, além do benefício do efeito filler, eu tenho também um ganho de resistência, porque eu estou tirando material que não tem resistência, o hidróxido de cálcio, e transformando ele em mais material resistente, o CSH. Mas quando não existe o efeito pozolânico, a reação pozolânica, no caso, essa adição não tem atividade química, ela só tem um efeito físico. Mas no autodensável, isso é uma coisa muito boa também, que a gente não pode dispensar. Como vocês podem ver aqui na figura abaixo, simulando aqui uma partícula, um aglomerado de cimento, as partículas de cimento, elas ficam, por menores que sejam, existem esses vazios intragranulares. Então, entre um grão e outro, existe esse vazio. O que é que o efeito filler faz? Lembra que a carga de finos é um material muito mais fino que o cimento. A gente está falando de material aí 4 vezes ou até mais fino que o cimento. Então, por que eu utilizo ele no concreto? Porque eu quero preencher esse espaço entre os grãos com efeito filler. No caso, vocês podem ir na figura B. Mas eu tenho que ter bom senso, porque o que pode ser um efeito bom também pode ter um efeito ruim. Se eu exagerar na dose da sílica ou do metacaolina, eu causo aí o que a gente está conseguindo ver aí na figura C. É exatamente o que o indesejado. Eu, em vez de tornar a mistura mais compacta, preenchendo aqueles vazios com a sílica e com o metacaolina, eu estou causando o afastamento dos grãos de cimento. Então, o que é que isso me ocorre? Em vez de eu ganhar em resistência, porque eu diminui a porosidade, e ganhar em redução de água, porque eu tenho um menor volume de vazios, eu estou aumentando o consumo e estou baixando a porosidade, que vai ocasionar uma perda de resistência. Isso falando, pessoal, para um filler que não tem atividade pozolânica. Quando é para uma coisa que tem reação pozolânica, a conversa muda aí de tom. A outra parte muito importante no concreto autoadensável são os aditivos de concreto. Certo? Aí é um mundo, dá para a gente passar uma semana falando aí da infinidade de tipos e marcas e polímeros diferentes que tem de aditivos para concreto. Eu coloquei aí alguns players que a gente tem no mercado, que a gente costuma trabalhar, que tem bons produtos, e basicamente a gente classifica os aditivos de concreto em retardadores de pega, inibidores de hidratação, aceleradores de pega, plastificantes, superplastificantes e os incorporadores de ar. O ponto mais interessante sempre é preciso avaliar a compatibilidade entre o cimento e o aditivo. Realmente é difícil de se perceber, precisa ter sensibilidade maior, porque hoje em dia não existe uma incompatibilidade que você mistura os dois e vira um chiclete. Mas, tecnicamente, existem aditivos que não funcionam tão bem com algum cimento e funcionam muito bem com outros. Então, você sempre tem que fazer a avaliação de qual é a combinação melhor de cada cimento que funciona melhor com qual aditivo. E qual é o mecanismo de ação dos aditivos superclassificantes, que são os aditivos que a gente usa com mais frequência e maior dosagem nos concretos autoadensáveis. Existe esse efeito estérico, que vocês estão vendo aqui nessa figura superior aqui do lado de vocês, onde a partícula de cimento ela sofre a dissolução superficial dos polinos do policarboxilato. Eles têm essas perninhas aqui, a cadeia secundária dele, que fica parecendo ouriço. Isso aí causa o afastamento dos grãos do cimento. Então, o cimento ele não consegue encostar em outras partículas, então ele não vai aglomerar, e a partícula de água também fica dispersa no meio dessa dispersão. Como vocês estão vendo aqui embaixo, a outra parte é a repulsão elétrica. Então, o aditivo ele causa uma organização das cargas para que eles ficam se repelindo as partículas. E quando acontece isso, ele quebra essa floculação das partículas. Então, a água que está presa aqui dentro dessas partículas, ela solta
e fica disponível para hidratar o cimento e lubrificar todo o material. Então, por isso que isso reduz a minha demanda de água na mistura e facilita o concreto ficar mais mole. E o que é que dá manutenção? Essa carga eletrostática, ela tem uma duração limitada de tempo. Depois que passa esse efeito, é esse efeito estérico aqui desses ouriços que faz o concreto permanecer fluido e bem disperso na sua solução em gel. E por que eu quero isso? Porque o material todo aglomerado, eu fico com água presa e fico com o material todo cheio de flocozinho. Eu faço analogia aí igual a gente pegar um leite em pó e colocar no copo d'água. Para misturar aquilo ali, bicho, dá trabalho. A gente mistura, a gente ainda fica os bolos de leite em pó mal dissolvido e no final ainda fica com bolo. Então, quando eu coloco o aditivo superplastificante, principalmente, ele tem o efeito de repulsão entre as partículas, pelaquela organização de cargas que eu falei no slide anterior, e a questão das moléculas de policarboxilato. Então, quando isso acontece, as partículas de cimento ficam todas dispersas em água, não vai ter nenhuma água aprisionada nesses aglomerados. O que é que eu faço com isso? Consigo fazer com que a minha adição mineral, a minha sílica, o meu metacaolino ou meu filler, preencha esse vazio deixado pelas partículas de cimento. E com isso eu tenho um efeito filler de aumentar a compacidade, diminuir a porosidade do material. Então, essa é a grande importância de utilizar cimento, adição e um bom superplastificante, para poder ter o proveito da dispersão das partículas. Certo, pessoal? E como é que eu faço essa avaliação da compatibilidade cimento-aditivo? Primeiramente, eu uso basicamente dois métodos, que é o método mini cone de canto, que é como se fosse um mini slump, que vocês estão vendo aqui no lado esquerdo. A gente pega aqui uma chapa de vidro, chapa metálica, e fica batendo pequenos slumps para poder ver o espalhamento que dá, ou slump, dessa pasta, ou argamassa também. Ou tem essa adaptação aqui do mecânica dos solos, que é utilizar o funil de Marshall. E no caso a gente preenche isso aí com 1 litro de pasta de cimento a calda, que é só cimento, aditivo, sílica e água, e mede quanto tempo demora para esse poder fluir. Então, com isso, a gente tem uma estimativa, primeiro de tudo, se o aditivo é compatível ou não com aquele cimento. Então, como é que funciona? Eu começo com pequenas dosagens e vou vendo o limite de dosagem ou qual o ponto de saturação daquele aditivo. Aqui você tem aqui, eu começo normalmente com 0,4% do peso de aditivo, que é uma coisinha de nada. Faço a mistura e tiro o primeiro slump, utilizando o mini cone de canto. No caso aqui, você vê que está um tronco de cone um pouquinho mais alto. Eu venho aqui, aumento um pouquinho, normalmente vou aumentando, fazendo incremento de 0,1 até chegar no ponto ideal. Aí, vamos supor, botei um pouco mais aditivo, a superfície do cone, ela já dá uma diferença, começa a ter um brilho superficial, já tem um deslocamento aqui da base, a argamassa ou a pasta vai ficando mais fluida. Eu vou aumentando essa dosagem, aí vocês podem ver aqui no canto superior, já começou a ficar aparecendo lá uma coisa fluida. E quando aumentei novamente a dosagem, aí ele ficou lá, viu, disco bem bonitão, tem um espalhamento bem legal e uma coisa bem robusta. E a gente fica, no caso, medindo o diâmetro dessa abertura para poder saber se o aditivo, primeiro de tudo, reage bem e se ele tem um comportamento bem. O que é que a gente faz isso aí? A gente faz no T0, instantaneamente, guarda a amostra e depois refaz ela com 15 minutos. O que acontece? Existe uma perda de fluidez normal nessa pasta. Mas essa perda de fluidez não pode ser instantânea, nem pode ser muito grande. Isso aí mostra a instabilidade da reação entre o aditivo e o cimento. Então, é dessa forma que, na prática, eu faço essa avaliação se o aditivo está interessante para uso para meu concreto autoadensável ou não. Porque, primeiro de tudo, ele tem que abrir na pasta a abertura ideal com um consumo considerável. O que é um consumo de aditivo considerável?
Para mim, aí vai de 0,6% até 1,2%. Passou disso aí, já é uns concretos especiais que a gente chega a usar 1,8%, 2%, mas, via de regra, entre 1% e 1,2% já é uma dosagem mais pesada de aditivo. É dentro dessa faixa entre 0,6% e 1,2% que a gente fica tentando encaixar no nosso trabalho. Selecionado o cimento, a sílica, o aditivo, a gente vai para outra parte que é muito importante, é a seleção dos agregados. Para o concreto autodensável, dá para fazer com todos os materiais? Dá, nem sempre. E pode ser que o custo de utilizar um material não propício para o autodensável inviabilize economicamente o projeto. Mas, hoje em dia, a gente tem técnicas e química para poder contornar isso aí. Mas, via de regra, a gente procura um agregado, os agregados, na verdade, que é o graúdo e o miúdo, que se adaptem mais fácil ao concreto autodensável. Então, primeiro de tudo, eles têm que se encaixar na parte do trabalho da norma brasileira, né? E a gente sempre procura buscar a otimização do esqueleto granular. O que é isso? É fazer o empacotamento das partículas. Porque com o empacotamento das partículas, aí eu vou puxar aquele conceito lá do efeito filha de cimento. É a gente diminuir aquele quantidade de vazios entre os grãos de brita e areia para poder ter um empacotamento melhor. No caso, a gente precisar ter menos cimento para fechar os poros deixados pelo esqueleto granular. E existem alguns métodos computacionais, alguns métodos empíricos e métodos experimentais para poder fazer isso. Aqui está basicamente 4 dos métodos mais utilizados e os que a gente costuma utilizar no nosso dia a dia. 2 deles aqui são bem parecidos, que é o método de Fuller e do Anderson, modificado, e tem a curva PowerShart 45 e o fator de argamassa. Certo? Vou passar aqui rapidinho para vocês o que é que fala aí qualquer um desses. Então, no Anderson modificado e no de Fuller, basicamente ele tem uma curva teórica perfeita, onde essa curva aí vai gerar a menor quantidade de vazios possível, e você tem que ir mesclando os seus materiais de forma que mais se aproxime a essa curva perfeita. Então, por exemplo, a curva ideal, essa curva tracejada em vermelho, e a curva resultante da minha mescla de materiais, essa curva aqui em azul. Então, eu vou misturando lá um pouco mais de brita ou um pouco menos de areia, vou jogando aqui na curva para poder ver se ela se aproximou mais ou se afastou mais aí da curva de aglomerado. O que é que muda da Fuller para Anderson modificado? Essa daqui, do Anderson modificado, é uma modificação dessa anterior. Ela é mais voltada para concreto de alto desempenho, de alta resistência, porque ela usa uma faixa menor de agregado e ela vai compondo isso aí até a fração cimentícia. No caso, entra na curva aí a quantidade de cimento e a quantidade de sílica. A curva que eu acho mais fácil para mim de trabalhar e mais perto da realidade é a curva da PowerShart 0,45. É que essa curva aqui, que ela tem uma angulação aqui de 45 e ela tem essa faixa de limite superior e a curva ideal. Então, a gente sempre fica tentando buscar, igual no Fuller, ajustar uma curva mais próxima da zona de utilização, mais próxima da máxima capacidade, que é essa linha tracejada de vermelho mais forte. Isso aí vai resultar, teoricamente, na redução da porosidade e daqueles vazios intragranulares. Esse outro método aqui, a gente puxou ele aí do sistema de pavimentação pista de concreto, essas pistas de concreto, é o método lá americano de Minnesota, onde você joga alguns parâmetros da granulometria, ele plota esse ponto aí vermelho nessa região gráfica. E cada região dessa, ela vai dizer o que é que o concreto está, se ele está áspero, se ele está faltando fino, se ele está muito argamassado, onde esse retângulo no meio central é a zona ideal do concreto, a granulometria idealizada por eles. Qualquer desses métodos, ele dá um ajuste bem interessante, aí, dependendo do tecnologista, fica mais familiarizado com um ou com outro. Mas eu já usei todos os 4, costumo usar e tenho obtido resultados satisfatórios.
E qual o objetivo todo disso? É exatamente isso. É a gente conseguir a máxima densidade para o acotamento teórico. É o mundo ideal, isso a gente não consegue alcançar. A gente está simbolizando aí essas bolas maiores aí, a brita, as bolas menores pretas aí, a areia, as bolinhas brancas, o cimento. Então, seria uma proposta de arranjo que não tem vazio. Mas como funciona na verdade? O que a gente mais vê são as distribuições inadequadas de tamanho de partículas. A gente coloca a brita 19, por exemplo, um brita 12, botar areia de cimento e fica aí uma coisa horrível, uma coisa muito negativa, porque você acaba causando o afastamento das partículas. Você, em vez de estar compactando o material, você está causando o afastamento, que é muito pior. Então, o que é que a gente consegue fazer, o que é que a gente consegue trabalhar? É reduzir as deficiências. A gente não consegue ter um arranjo perfeito, mas a gente consegue fugir do efeito negativo do afastamento. Mas também temos que fugir da deficiência de algumas faixas de partículas. A gente não pode ter falta de partículas grandes, porque isso aí gera uma falta de coesão tremenda no concreto, que fica difícil de você corrigir depois, e também a falta de finos. Então, o que a gente recomenda é tentar trabalhar, diminuir, reduzir a deficiência de partículas dispersas. Então, ao invés de a gente ter isso aqui, é muito mais fácil controlar e corrigir no final com os ajustes um sistema granular que não está afastado, não falta partículas grandes e tem uma dispersão adequada e um preenchimento razoável dos vazios. E aí a gente vai ter que corrigir esses vazios com volume de pasta e com a carga de aditivo para poder dispersar e dar eficiência. Mas, voltando lá, pessoal, não pode, de forma alguma, esquecer do básico. O que é o básico? Material ruim só dá trabalho e um trabalho ruim. Então, você tem uma brita que seja lamelar, com discrepância de tamanho de agregado, bastante material virulento, como vocês estão vendo na figura, aí não dá para trabalhar. Você não vai ter um concreto estável, ele vai ter que ter um concreto com consumo de água, consumo de aditivo, consumo de cimento muito alto para poder deixar esse concreto trabalhável e robusto. E sim, você precisa de material de qualidade e constante para você poder adotar aquilo ali como sua referência, como seu padrão, você fazer a sua curva otimizada e fazer seus cálculos de volume e fazendo a dosagem. Certo? Então, a partir daí, eu vim falando basicamente o que é o concreto, misturando o conceito do convencional e a importância que a gente pode fazer para o concreto autoadensável. E agora a gente vai entrar realmente de como eu faço a dosagem do concreto autoadensável. Hoje em dia, existem inúmeros métodos. Se você for entrar lá na Europa, nos Estados Unidos, método praticamente a cada 6 meses existe uma nova ideologia e nova formulação para método de dosagem. Eu construí meu conhecimento estudando esses métodos aí que estão na tela para vocês, através daquele livro ali da Pini, para quem não conhece. Aí tem um método que eu acho muito bom, que é o do Paulo Gomes, lá da UFAL de Alagoas. Ele é um método bem prático e tem conceitos bem interessantes. Depois tem o método do Wellington Repete e Melo, lá do Rio Grande do Sul, que é bem interessante porque ele dá ferramentas de você analisar ponto a ponto de etapa e ele dá sugestões de como corrigir algumas deficiências ou patologias que acontecem no traço. Então, ele traz muitas ferramentas de não deu certo, o que é que eu faço agora? Certo? O método do Bernardo e da Molin, o que acontece? Ele é uma variação do método Hidracon e da BCP. Então, você que já conhece, domina já o método Hidracon, então é como se fosse um upgrade para você poder fazer uma dosagem autodensável. Só o que eu não gosto muito do método dele, que são muitas etapas, você roda vários concretos para chegar no primeiro concreto experimental. E o método de Okamura, aí já vem lá do Japão mesmo, onde surgiu o concreto autodensável, onde tem a base de toda a teoria para você poder entender
o que é um concreto autodessável de fato por trás de toda aquela mistura. E lá no final tem o método faz teu nome e vai, que é o método que eu vou explicar para vocês aqui, que eu coloquei esse nome porque eu não tenho um método de dosagem. O que eu fiz foi desde a faixa aí da época do Shopping Rio Mar, aquele primeiro veio lá da palestra, que eu comecei a fazer os concretos autodensáveis para os pilares do Deck Park. Eu comecei a estudar esses métodos, comecei lá pelo Okamura, fui conhecendo o pessoal, fui falando com eles e fui aprendendo e absorvendo o que tem de melhor em cada método. Então, eu uso no método Paulo Gomes, adoro a parte dele de compatibilidade e de dosagem máxima de aditivo. O Wellington repete, ele pega lá a parte do esqueleto granular, muito bom. A parte do Bernardo, você pega lá para a questão do ajuste de volume de argamassa e ajustes finais. E o método Okamura é para poder a gente entender os conceitos de reologia, de viscosidade e concreto. Então, o método que faz teu nome e vai é porque todos esses métodos acima são muito voltados para a academia. Então, se você for desenvolver um concreto autodensável baseado no método só, você vai demorar aí uma semana e rodar bastante concreto. Como nas empresas e no dia a dia nas concreteiras, a dinâmica é muito rápida, é muito grande, a gente tem que desenvolver concreto, estudar, validar. Isso aí demora até às vezes um prazo de 28 dias para poder ter resultado de resistência, de módulo. A gente precisa pular algumas etapas e aperfeiçoar alguns métodos para tornar isso tudo mais prático e mais didático no dia a dia. Então, o método faz teu nome vai é que não importa que método você vai seguir, o que importa é que você sabe fazer o concreto autodessável a um custo aceitável para o mercado, tecnicamente perfeito e de forma econômica e rápida. Então, vou explicar para vocês aí como eu faço um concreto autodessável, como eu faço meu estudo, eu desenvolvo isso no meu dia a dia. Então, é uma forma mais prática. Aí sai, claro, tem muito tempo de betoneira aí girando para poder desenvolver o feeling, para poder pular algumas etapas do conhecimento básico. Mas tem surtido efeito, eu tenho repassado esse conhecimento para novos colaboradores e a gente consegue desenvolver bastante coisa. Então, como quase todos os métodos de dosagem, a parte principal, ou inicial, vamos dizer assim, mas a parte mais importante, é definir qual é o fator água aglomerante ou água cimento da dosagem. Porque, via de regra, esse é o conceito mais usual para determinar a resistência do concreto. E essa escolha a gente faz baseado na curva de águas daquele sistema cimentício. Se você usa cimento e água, então é só cimento e água. CP5 é uma curva, CP2 é uma curva, cimento e sílica e água já é outra. Assim, para cada sistema cimentício vai ter uma curva diferente. Eu trouxe aqui uma curva para a gente poder estudar e mostrar para vocês como é que a gente faz essa coleta, essa determinação da relação água-cimento. Então, na curva de Adams, que tem aqui no eixo X, o fator água-cimento, 0,35, e vai lá até 1,1 nesse gráfico. E no eixo Y é a resistência em MPa. Então, se eu quero um concreto de 30 MPa, eu venho aqui no eixo Y, traço uma linha, vou até bater na curva e desço e vai lá até meu AC. Certo? Então, para isso, a gente usa a curva de Adams. Aí, como que se cria essa curva de Adams? Aí tem vários métodos mais simples, da BCP, do Ibracon, e é muito mais fácil de ver isso aí. Caso você não tenha, o que é muito importante para cada tecnologista? A gente vai adquirindo a experiência e a gente já sabe, para cada tipo de cimento e fornecedor, mais ou menos como é que é uma curva teórica de Adams. Então, a gente consegue fazer aí uma extrapolação da realidade para poder estimar essa resistência. Mas, um erro que muita gente faz é que não inclui nessa determinação a faixa de segurança prevista em norma. Como é que é isso? Se eu quero um concreto de 30 MPa, em vez de eu ir no gráfico aqui e puxar a linha do 30 MPa até bater na curva para ver o AC, na verdade, eu tenho que fazer, no caso, a média de projeto, FCK de projeto é 30 mais 1,65
vezes o desvio padrão de norma ou da sua central de concreto. Qual é esse desvio? Pode ser 4, 5, 6, 7, depende aí de como é que é a sua qualidade de produção ou a qualidade da sua usina. Então, vamos supor que você tem lá um desvio padrão de 4, então um 30 MPa, na verdade, você vai ter que puxar ele, o AC, para um concreto de 37 MPa, quase 38, em vez de puxar de 30. Então, você vai lá de novo, bate na curva e vai dar aqui um AC de 0,64. Então, olha a diferença do meu AC anterior, sem considerar meu desvio padrão, que é a minha faixa de segurança, para um concreto dentro dos padrões normativos. Então, primeiro ponto, pessoal, cuidado à determinação do fator água-cimento ou água aglomerante, porque isso, via de regra, é o fator mais importante para o desenvolvimento e a obtenção da resistência do concreto. O segundo ponto é determinar o consumo mínimo de água e a dosagem ótima do aditivo superplastificante. Como é que eu faço? Usando o canto. Aquele mesmo teste que eu faço para ver a compatibilidade do cimento aditivo, eu também faço para determinar, primeiro, qual é a quantidade mínima de água para obter certo espalhamento. E segundo, qual é a dosagem ótima de aditivo que eu posso colocar na mistura e vai me permitir o máximo espalhamento com o menor consumo de água. Por que isso? Eu vou aqui colocando a primeiro espalhamento aqui, vamos supor 0,6 de aditivo. Eu coloco aqui no segundo 0,8 e coloco no 3 aqui 1%. Às vezes, o que acontece? Chega uma região e se eu aumento a dosagem de superplastificante, ele não vai aumentar esse espalhamento. Então, o que acontece? Eu estou jogando dinheiro fora. Então, eu posso colocar lá 1,3, 1,4, ele não vai abrir mais, porque ele já chegou no ponto de saturação dele. E, no meu ponto de vista, é a dosagem ótima do concreto, do aditivo no concreto. Por quê? Se eu estou usando esse ponto intermediário, no caso representado aqui pela figura 2, eu não estou tirando todo o potencial de dispersão do meu sistema cimento e aditivo. Então, eu estou usando um produto e não estou extraindo o máximo de desempenho dele. Então, eu prefiro trabalhar mais próximo da dosagem ótima, porque eu já sei que a minha variação de dosagem de aditivo já não vai ser uma incógnita. Eu já sei que o máximo que eu posso colocar é aquilo ali. O máximo que eu posso fazer é reduzir alguma coisa, para eu ver se no final dos testes vai ser uma coisa mais interessante. E tudo isso, pessoal, para quê? Visando sempre o menor consumo de cimento, porque normalmente ele é um insumo que pesa mais na composição do preço. Então, quanto menor o consumo de cimento, menor vai ser o custo do seu concreto. O terceiro passo é determinar o volume mínimo de argamassa e o slump inicial da mistura. Lembra lá? Eu tenho a brita, areia, cimento. Ele faz aquele arranjo intergranular. Então, aqueles vazios, eu vou ter que preencher ele com pasta de argamassa, certo? E os vazios da argamassa, eu vou ter que preencher ele com pasta de cimento, que é só cimento e água. Então, eu tenho que determinar qual é o volume mínimo para isso. Então, eu tenho um concreto bem argamassado, certo? Como é que eu faço? Experimental. Eu faço primeiro, parte de um teor de argamassa, vamos supor aqui 45%. Então, é um concreto que vai faltar argamassa. Então, se faltar argamassa, ele não vai ter coesão. Então, o que acontece? Ele desmorona. Você não consegue ter um tronco de cone estável. Como está mostrando aqui na figura mais à esquerda. Já na figura intermediária, que é do meio, já é um volume de argamassa intermediário, mas insuficiente. Ele que o concreto já consegue ter uma coesão, mas você não consegue ter o preenchimento dos vazios com argamassa. Então, está faltando argamassa no traço. Então, eu faço outro traço. Na verdade, eu vou colocando mais argamassa no traço, até chegar ao ponto que o concreto está em ponto mínimo de argamassa. Eu não posso argamassar demais, senão eu não vou desperdiçar dinheiro. Então, eu sempre trabalho tentando ficar com o volume mínimo de argamassa. Então, eu faço esse teste lá.
Começo com o concreto britado, vou argamassando, 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 até chegar ao ponto mínimo de argamassa, para ter um concreto com coesão e com os vazios todo preenchidos. É importante não utilizar aditivo superplastificante. Por quê? Ele vai causar uma falsa ideia de fluidez e coesão inicial na mistura. E também, nesse teor de argamassa, eu também vou ajustar o consumo mínimo de água determinado anteriormente para saber qual é o meu slump inicial da mistura. Porque para se ter eficiência no uso do aditivo superplastificante, você não é recomendado partir com superplastificante do concreto daquela farofa, ou concreto muito seco. No mínimo é necessário que o concreto tenha um brilho superficial. Eu recomendo começar a usar superplastificante, o concreto com slump inicial acima de 5, entre 5 e 10 aí. O concreto está numa faixa bem legal para você poder soltar o super e dar uma alavancada aí na fluidez dele. Então, determinei meu asseio. Consumo mínimo de água. Dosagem máxima de aditivo. Volume mínimo de argamassa. É hora de fazer o primeiro teste experimental. Então, eu jogo tudo isso aí na betoneira, faço o primeiro teste e a gente tira o fogo para poder ver e avaliar os seus parâmetros obtidos. O que é que a gente avalia? Abertura inicial, qual é o flow, qual foi o espalhamento. Chegou no seu alvo, na zona de conforto, lá 700, 650, ótimo. Estabilidade visual. E aí, está segregando, está exudando, está com brilho legal, a brita conseguiu acompanhar a argamassa. Segundo ponto, manutenção do flow. Você tem que fazer esse concreto, simular o transporte e aplicação dele e bater de novo o flow, certo? Ele tem que ser resistente, falou lá seu requisito, e ter durabilidade de aplicação. Então, se a gente está prevendo aplicar esse concreto aí daqui 1h30, então você roda o concreto, espera esse tempo lá e vê qual é a validade dele. Se de 1h30, depois ele vai estar tendo essas suas características preservadas. E o outro ponto é ver se o concreto está incorporando ar. É muito normal a gente, quando está tirando flow, o concreto fica parecendo um efervescente lá, fica surgindo bolinhas estourando na superfície. É normal ela surgir aí nos primeiros segundos. Coisa de 30 segundos depois, não é para aparecer mais bolhas de concreto aparecendo. E diante desses parâmetros, a gente realiza os ajustes necessários. Aí o método do Wellington Repete e Melo tem bastante conteúdo aí para poder ajudar você a saber como é que faz esse ajuste. Vou botar aqui um videozinho do misturador, fazendo aqui a mistura do concreto, para vocês verem como é que é o aspecto do concreto na misturadeira e quando ele para você ver a estabilidade que ele tem. No caso, como ele fica robusto e fica uma coisa homogênea de se ver. Por exemplo, de passar o vídeo sobre passou de slide. Eu só acho que vocês não estão conseguindo ver o vídeo, aqui está meio travado. É sempre arriscado, né? Fazer reprodução de vídeo, ainda mais as provas online que eu estou familiarizando. Mas aqui para mim está aparecendo bem com era lenta. Vocês conseguem ver quando o misturador parou, fica uma mistura sem brilho superficial, sem água na superfície.
Pessoal, acho que está travando os vídeos, né? Então, eu vou tentar aqui mostrar de uma forma diferente aqui, mostrar colocando ele aqui no pelo só um minuto, pessoal. Estou brigando aqui com um aplicativo aqui para poder espelhar aqui o vídeo para vocês. Só um minuto, pessoal. Fechei aqui a apresentação para poder tentar botar aqui o vídeo para vocês. Só a tela do vídeo. Para ver se agora vai. Vocês estão conseguindo ver agora, pessoal? Pronto. Então, vocês viram aí no misturador, o concreto ele fica parecendo um concreto convencional, misturando-se bem fluido, e quando para, é um concreto estável. Você vê lá, fica parecendo uma massa de bolo, bem, uma coisa bem cremosa, bem argamassada, agora sem indícios nenhum de exudação, segregação muito menos, dá para ver uma camada estável na superfície, que mostra um concreto bem trabalhável e bem estável. Então, isso aí, no laboratório, é bem fácil de conseguir, vamos dizer assim. Quando a gente vai para a produção, esse aqui é a nossa referência, é isso que a gente tem que buscar. Vou fechar aqui para poder botar aqui para a apresentação. Então, voltou para a tela da apresentação aí, né? Então, depois que a gente ajusta o concreto no misturador, eu já aproveito a etapa que está o concreto batendo na betoneira do misturador para ver a qualidade do nosso concreto autoadessável. Durante a mistura, ele tem que ficar um concreto homogêneo. Quando é que ele não fica homogêneo? É quando já na mistura você começa a ver que a brita começa a bater muito forte no metal. Quando você para a betoneira, fica a brita num lugar e a argamassa todo em outro, e não foi servir ali na mistura. É um concreto que ele se mexe todo por igual, no caso de forma homogênea. Depois que você acerta o concreto no misturador, aí a gente vai fazer o slump flow, né? Que no caso é o espalhamento na chapa, para a gente medir se o espalhamento foi na faixa e avaliar todos os parâmetros que a gente tinha determinado antes. Vou tentar aqui mais uma vez reproduzir pelo PowerPoint.
Se der problema, aí eu puxo de novo lá o videozinho na pasta para poder ver. No caso, esse é um vídeo aí mostrando o espalhamento daquele concreto que vocês viram lá no misturador. Vocês conseguiram ver aí, para mim apareceu aqui um pouco travando, mas o resultado final acho que vocês conseguiram entender, que é mais ou menos o espalhamento e qual é a característica que fica o concreto. Você vê aqui um erro de procedimento, mas que a gente tem que sempre orientar o laboratorista, é que essa informação da borda do concreto é uma informação muito interessante para nós tecnologistas. Então, para poder fazer o espalhamento, tem que ter zero água na chapa, para a gente não confundir o que é exudação e segregação do concreto ou foi resultado de um concreto que está mal dimensionado. No caso desse concreto, o que aconteceu? A gente dando um zoom aqui nele, depois de 15 minutos de mistura, o concreto começou a apresentar exudação, uma exudação leve, e depois começou a aparecer uma exudação mais alta. Você vê aqui, ó, que tem a borda da brita com argamassa e depois a nata de água com cimento, ó, ela caminha mais. E se vocês estão vendo, a superfície do concreto aqui, ela está com um brilho exagerado. E não é esse brilho que a gente estava vendo lá no misturador. Então, aqui a gente precisa fazer um pouco de ajuste. Qual é o ajuste que a gente vai ver? O concreto chegou no espalhamento desejado? Se ele chegou, então a dosagem de aditivo já está boa. Pode ser que a dosagem de aditivo esteja um pouco mais alta que o necessário. Então, ele está fazendo com que essa água a mais esteja sendo expulsa do concreto. Ou pode ser que a quantidade de finos do nosso concreto esteja baixa para poder reter essa água no concreto. Então, nesse caso aqui em específico, a gente optou por reduzir um pouco o aditivo para poder ver se a gente conseguia manter essa dispersão, mas reduzir, no caso, essa exudação superficial. E foi só um ajuste leve no aditivo que causou toda a diferença. Vocês veem aqui na foto do lado direito, já está uma borda perfeita, com zero exudação, aquele brilho exagerado na superfície do concreto. Já foi embora, a gente começa a ver aqui as britas bem argamassadas e o concreto com a borda ainda relativamente alta. Então, pessoal, depois de fazer tudo isso em laboratório, a gente tem que validar esse concreto na usina. No caso, quando você for produzir o concreto. Se for fazer com betoneira estacionária, se for fazer com caminhão betoneira, se for fazer com misturador planetário, independente do equipamento que você for utilizar, você precisa fazer aquela validação do concreto de laboratório com o concreto produzido na usina. Por que isso? No caso dos concretos autodensáveis, eles são muito sensíveis à variação, tanto de pesagem dos materiais, como da eficiência de mistura dos equipamentos. Então, pode ser que o caminhão betoneira não tenha uma rotação tão boa ou necessária como a sua betoneira de laboratório, você precisa utilizar um pouco mais de aditivo, um pouco mais de água. Ou pode ser exatamente o contrário. O seu misturador planetário tem uma eficiência melhor do que o seu misturador de laboratório, para poder ajustar novamente isso aí. Então, isso aí foi um slump já na obra, aquele mesmo concreto que a gente fez para poder fazer o teste experimental e validar ele. Então, vou ter me arriscar de novo aqui passar mais um vídeo. Vocês conseguem ver. É exatamente o pessoal lá em obra fazendo o teste na usina do concreto.
sei se vocês conseguiram ver no primeiro vídeo lá do Slump, o concreto autodensável em laboratório, ele não estava aquele concreto muito fluido. Ele estava um concreto mais viscoso, então ele correu mais devagar. Não sei se vocês conseguiram ver direito aí no vídeo, mas aí a diferença que ficou para o concreto na produção, feito no caminhão betoneira, uma usina toda automatizada, foi um concreto bem mais fluido e bem mais rápido. Então a gente fez pequenos ajustes no concreto ainda, para poder ficar um concreto bem redondinho na linha de produção. Então, pessoal, basicamente, esses são os passos que eu sigo, são 5 passos básicos para poder desenvolver um concreto autodensável. Eu faço isso toda vez? Não. Por que não? Porque com o tempo, você vai tendo muitas horas de betoneira, você vai pegando o feeling de muitas informações. Então, muita coisa eu já tenho parametrizada, já sei quanto usar, quanto é a faixa ideal, mas ainda assim, para desenvolver novos produtos, novos concretos, a gente passa por todas essas etapas. Lá na Supermix, eu ficava até brincando lá que o Yuri, meu estagiário preferido, é que fazia lá aqueles testes na faixa, na argamassa, para desenvolver lá qual era a quantidade de água mínima, qual era o aditivo melhor. Então, ele ia lá para a sala de cimentinho, ficava lá testando até chegar com o resultado mastigado para mim. Então, dá um salve aí para o Yuri e agradecer aí pelo trabalho muito importante para ele. Então, pessoal, feita a dosagem, feita a validação em campo, deixando tudo redondinho, o que é que muda realmente, de fato, o concreto autoadensável para o concreto convencional, para a gente poder mandar com segurança para a obra? Primeiramente, o tempo de pega é menor que os concretos convencionais. O segundo ponto a manutenção da trabalhabilidade também é limitada. A gente consegue aí, tem conseguido, normalmente, com concretos autodensáveis convencionais, uma manutenção da estabilidade entre 1h30 e 2 horas. Depois disso aí, já fica muito difícil a gente conseguir manter esse concreto estável, garantindo altas resistências, somente com horário. Outro ponto importante o tempo de alcance da trabalhabilidade desejada é cerca de 30 minutos. Então, o concreto é pesado na central dosado, para o caminhão betoneira, normalmente é necessário 30 minutos para o concreto chegar na faixa ideal de aplicação. É diferente do concreto convencional, que com 10, 15 minutos ele já está pronto. Então, cuidado no caso se você tiver uma central de canteiro, que é dentro do canteiro de obra, ou uma obra que é muito perto da usina. Então, você tem que dosar o carro, segurar um pouquinho dentro da usina, para porque ele chegar na obra, ele já chegar pronto. Outro ponto é que ele tem um baixo teor de ar incorporado. A gente tem todo aquele cuidado lá de otimizar o espírito lá, preencher todos os vazios com cimento, com argamassa, e isso gera um concreto com baixa porosidade e um teor de ar incorporado bem reduzido em relação ao concreto convencional. E qual é o maior risco do concreto autoadensável? É que ele tem essa janela de manutenção reduzida e depois da validade dele, ele perde a plasticidade, perde a fluidez drasticamente. Então, vocês estão vendo aqui um gráfico, um exemplo hipotético, mas bem perto da nossa realidade, e você solta o carro lá com 78, 780 de flow, com meia hora, ele já está dentro da faixa de recebimento da obra, 700 mais ou menos 50, 1h15, ele já está dentro da faixa, 1h55, quase 2 horas.
ele já caiu fora da faixa, está 640, normalmente a gente aplica até 650, dependendo da obra, e daí em diante é ladeira abaixo. Então, o concreto saiu fora da faixa, ou você acelera descarregar para conseguir, ou manda o carro voltar e descarrega lá. Porque se for tentar continuar aplicando isso, ele vai cair drasticamente, chegar lá praticamente a 40, ou até ficar perto do slump inicial. Então, precisa ter uma logística bem esperta para poder dar conta de sair. Esse concreto é muito mais fácil de bombear, certo? Então, tem que tomar cuidado para não passar do ponto dele mais de 2 horas para poder viabilizar isso aí. Mas qual o lado bom dele? Primeiro de tudo, o concreto chegará pronto. A gente faz todo o estudo, todo o cuidado, para quando ele sair da usina e chegar na obra, ele já está pronto para uso. Não precisa fazer nada. O que precisa fazer é checar os antiflow, coletar uma amostra e fazer um ensaio para ver se está dentro da faixa. Outro cuidado que você deve ter é que o lançamento do concreto deve ocorrer em velocidade baixa. Por mais que ele seja fluido, parece lá um balde d'água, mas o interessante é a gente bombear ele entre 1,5 a 2 minutos por metro cúbico, para você conseguir um concreto com um aspecto muito bom. No caso, uma bundinha de neném. É não ter bicheira, não. É não ter formação de bolha na superfície e ficar com um acabamento legal para não ter retoque nem nada. E se por acaso der tudo errado, você não conseguiu apontar a ferragem, ou o cara foi fumar um cigarro e acabou sumindo, você não conseguiu descarregar o concreto, passou daquelas 2 horas, não deverá ocorrer redosagem de aditivo na obra, certo? Isso, se o concreto passar de 2 horas, não adianta. Se o concreto chegar também fora da faixa de utilização, não deve-se adicionar aditivo para corrigir a faixa de espalhamento do concreto, certo? E controle de resistência, aí segue normal, conforme os critérios de norma, independente de qual tipo de concreto que a gente está utilizando na obra. Tenha bastante cuidado com essa tal de redosagem de aditivo. Hoje em dia, é uma prática comum e assustadora. A gente solta um concreto lá, normalmente 10 mais ou menos 2, e chega na obra lá, fica mais alguns baldes de aditivo para poder o concreto se tornar autoadensável. Sendo que aí já está comprovado em vários estudos que isso vem causando menor desempenho. O concreto é um autoadensável, mas a gente fala assim, um autoadensável de segunda linha, que pode trazer problemas de exudação, possibilidade de fissuras, mancha na parede, formação de bolhas, e você perde todo o controle tecnológico que você tem feito em laboratório. Você pode causar retardo na pega, queda de resistência inicial. Você está com o concreto, como você vê na foto, a mistura homogênea, sendo que ele não está no flow desejado que você quer. Pegou um pouco abaixo da faixa. Aí você, não, vou botar só um pouquinho para ele poder espalhar mais na chapa. Aí você coloca um pouquinho só, olha o que acontece. Se o concreto já está no limite de dosagem dele de aditivo, se você colocar mais, ele não vai aumentar o espalhamento. Ele só vai fazer besteira, né? Você vai agregar tudo e começar a fazer uma exudação. Então, pessoal, a premissa é o seguinte: você fez todo um estudo coerente, fez teste em campo e viu que garantiu que o concreto sai pronto e chega pronto na obra. Se por algum momento um carro ou outro não chegou pronto, chegou abaixo, alguma coisa errada aconteceu aí. Ou a central causou um erro de pesagem, ou derramou um pouco de aditivo, o aditivo não chegou lá, ou o caminhão não está com uma mistura eficiente, ou qualquer outro motivo fez com que o concreto não chegasse no espalhamento dele. E colocar aditivo a mais sempre é a pior opção. Porque, como eu disse, na primeira redosagem, você já causa um monte de problema lá que você pode ter. Você perde o controle tecnológico, pode gerar formação de bolha, mancha no acabamento, você pode retardar o seu concreto, perdendo a resistência de 12 horas, e esse concreto você não tem mais referência daquelas 2 horas de manutenção, porque todos os seus parâmetros foram por água abaixo. E você pode estar bombeando lá na sua bomba-lança, na estacionária lá,
no 15º pavimento, e esse concreto perder a fluidez, dá um entupimento de bomba e você perder toda a tubulação e perder um dia de produção. Porque vocês lembram lá do gráfico, o concreto condensado, quando ele começa a perder a fluidez, é uma queda brusca. Então, ele vai de 700 para 400 em questão de minutos. Então, isso aí pode fazer com que você tenha grandes problemas na obra. E se você for insistir no erro e ainda resolver fazer uma segunda redosagem, que até normativamente não é permitido, aí que começou a complicar ainda mais. Você vai ter, com certeza, retardo de pega descontrolado. A segregação e vedação, que já estava grande, vai ficar desproporcional. Você pode ocasionar a formação de bicheira, o concreto já não vai ser autodensável. Ele já não vai ter aquela resistência de superar os obstáculos que vai ter. Ele pode segregar durante o bombeamento, pode segregar durante alguma barreira, tipo a tubulação que tem lá. Ele pode, novamente, perder a consistência, a plasticidade, entupir bomba, entupir tubulação, e você não tem a menor noção de quanto é que vai dar a resistência no outro dia. Se ele vai ficar mole, se ele vai ficar com baixa resistência. E com 28 dias, você entrou na fase já de loteria. Então, aí é só um comparativo de resistências, ó, onde a coluna em azul são os concretos que já saíram da usina dosados, chegaram perfeitamente, e o concreto vermelho foi o concreto com redosagem. Você vê que com 12 horas o estrago é grande, mas tem gente que ainda acha contornável, e na propagação desse horário, a discrepância vai cada vez aumentando aí, chegando até, com 28 dias, você vai ter resultados decepcionantes. Não vou falar nem de acabamento, porque às vezes precisa até refazer a concretagem. Então, hoje em dia, onde vem sendo utilizado concreto autodensável, com força mesmo, é parede de concreto. Essas obras de Minha Casa Minha Vida vem funcionando o mercado ultimamente. As grandes obras, elas são feitas com forma metálica e parede de concreto. E hoje em dia já está evidenciado que o uso do concreto autodensável traz inúmeros benefícios de produtividade, de melhora de acabamento e de entrega de uma qualidade melhor ao consumidor final. Então, vários projetos aqui ao longo do Brasil a gente vem desenvolvendo com o concreto autodensável de alto nível, porque ele é de baixo consumo de cimento e de alta resistência inicial. Para vocês terem noção aí, esses concretos, em média, a gente tem que dar uma resistência de 3 MPa em 12 horas, onde, normativamente, a gente só pode mexer no concreto após 24 horas, né, para fazer a desforma do CPs. Mas aí, oriundo da indústria do pré-fabricado, esses concretos especiais, a gente consegue, mesmo com 12 horas, já ter resistência para poder tirar a forma do lugar e fazer um movimento para montar uma nova forma e fazer uma nova concretagem. Então, pessoal, esse é o que tem mais moderno hoje em dia na parte do concreto, nos dias atuais, utilizando na produção. Eu vou postar aqui para vocês um videozinho de uma parede de concreto que a gente fabricar praticamente diariamente em concreto autodensável, para vocês entenderem qual é o grande benefício de utilizar o concreto autodensável. É a redução de mão de obra. Para fazer uma laje, você precisa aí praticamente de uma pessoa só, no máximo 2, para poder completar uma forma inteira.
Pessoal, para mim travou tudo aqui. Vou ver se eu consigo aqui parar a aplicação aqui para poder abrir de novo aqui o vídeo. Eu vou abrir aqui o vídeo no computador normal para poder mostrar para vocês. E por ali ficou travando. Deixa eu voltar aqui. Ao mesmo tempo, isso que eu estou apanhando aqui para poder acertar. Deixa eu ver se agora vai. Está aparecendo para vocês agora o vídeo, pessoal? Então, pessoal, vocês puderem ver no vídeo, tive que mudar aqui porque estava travando tudo. É um concreto bem fluido, é um concreto, como a gente estava falando, ele tem a capacidade de correr dentro da forma, preencher toda a forma, superar obstáculos. E é um concreto que causa silêncio na obra, que você não tem o barulho dos vibradores, você não vai ter muita gente em cima da laje. Duas pessoas só lá em cima conseguem fazer uma concretagem de uma forma dessa e coisa de 1 hora e meia, você consegue aí completar todo um jogo de forma desse aí. Então, hoje em dia, é o que a gente tem mais moderno e é isso que eu vim expor aqui para vocês.
como a gente fazer esse concreto e como a gente aqui da Supermix tem feito esse concreto para a nossa sociedade. Vamos lá para a parte divertida, que é as perguntas. A gente vai diretamente para as perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta, de Matheus Vinícius. O senhor acredita que o CAA possa ser a aposta do setor para esse período de pandemia e de convivência com o vírus, visto que o seu uso consegue reduzir a quantidade de operadores em concretagem? Sim, eu acredito que o concreto autodensável, ele, primeiro de tudo, tem que ser utilizado pelo fato de que você vai trazer redução de mão de obra durante as concretárias. O grande problema é que essa crise financeira e econômica, ela afeta muito o caixa das empresas. Então, o grande ponto positivo do concreto autodensável para uma empresa é a agilidade e a produtividade que ele traz na produção. Sendo que com essa crise toda e com a redução dos prazos e a gente tem essa indecisão na economia, ninguém quer acelerar as obras. Então, por mais que o concreto autodensável ele reduza a quantidade de mão de obra, no Brasil, a mão de obra ainda é muito barata. Então, os empresários preferem gastar um pouco mais com mão de obra do que ter um concreto mais tecnológico, como vocês viram, é um trabalho imenso para construir todo esse conhecimento e fazer uma concretagem mais limpa, mais rápida, sendo que, no ponto de vista, ele vai sair mais caro porque ele prefere utilizar mais pessoas e mais equipamentos do que menos pessoas em um concreto mais tecnológico. Ok, a nossa segunda pergunta de Wesley Pereira. Como é feito o ensaio de teor de ar incorporado no CAA? É da mesma forma que o concreto convencional. A gente tem um método gravimétrico, onde você vai encher um recipiente com volume já conhecido, normativo na verdade, e vai pesar ele e ver qual foi a diferença de peso do concreto teórico e do que você pesou. A outra forma é o método pressiométrico, que parece uma balança, uma panela de pressão. Você vai colocar o concreto lá no equipamento, você fecha, você injeta uma quantidade de ar e depois você mede quanto de ar incorporado o concreto teve. É um equipamento específico para isso e tem uso tanto no concreto convencional como no concreto autodensável. É da mesma forma. Ótimo. Pelo que eu estou vendo aqui, não tem mais perguntas. Realmente todo mundo só parabenizando e dizendo que foi ótima a palestra. Muita gente dizendo que a palestra foi completa, até com vídeos e tudo. Agora eu vou passar a palavra para Abel para ele fazer uma conclusão para a gente. Mais uma vez eu gostaria de lhe agradecer pelo seu tempo e principalmente por essa palestra que foi realmente esclarecedora, abriu muitos horizontes aí para a gente e também para quem não conhecia essa tecnologia para ir se aprofundando, não é mesmo? Abel? Olá, boa tarde novamente. Engenheiro Henrique, muito obrigado pela sua presença. Nós da equipe agradecemos bastante. Os conhecimentos passados serão muito importantes, não só para a equipe, mas para todos que assistiram. Pessoal que assistiu, obrigado pela presença de vocês. E semana que vem nós voltaremos novamente. Na terça-feira teremos uma palestra sobre BIM e na quinta-feira teremos uma palestra sobre temperatura de concreto. E aguardo a presença de vocês na próxima semana. E para quem tem dúvida e quer acompanhar as coisas que está acontecendo no ciclo de palestra, tem um grupo no WhatsApp que vocês podem encontrar no link da bio do Instagram ou nas nossas redes sociais. É isso, muito obrigado a todos. Vamos dar fim à nossa palestra mais uma vez, repetindo, obrigada. E, pessoal, é isso. Obrigada por estar todo mundo junto com a gente hoje em mais uma palestra. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor Henrique, e esperamos que até uma próxima em breve. Até o próximo breve. Obrigado, pessoal. Boa tarde.
Nos siga nas redes sociais. Mega Pascal. Juntos somos mais fortes.